E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos no projeto Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Espírito Santo. Estamos vendo os 4 evangelhos de forma sincronizada e cronológica. E hoje nós vamos ler e meditar na passagem da tempestade. Mas eu gostaria de destacar que nesse projeto temos dado uma ênfase muito grande nos 5 sermões de Jesus Cristo. Há 5 sermões extremamente importantes. O primeiro sermão é o Sermão da Montanha, está em Mateus 5 a 7. Depois nós vimos o segundo sermão, o sermão missionário, de Mateus 10, em que Jesus envia os seus discípulos. Nós encerramos, quinta-feira, o terceiro sermão, o sermão do mar, ou, como é conhecido, das parábolas do reino. Mais à frente, nós veremos o sermão da comunidade, e depois, para concluir os 5 sermões, veremos o sermão escatológico. Hoje nós vamos ver a passagem da grande tempestade, e eu oro a Deus, busquei a Deus esses dias, para que Deus ministre aos nossos corações de forma íntima e profunda. Para que Deus fale com cada um de nós, como nunca falou antes. E para isso é necessário que a gente se prepare, que a gente abra os nossos ouvidos espirituais. Sabemos que o Senhor faz uma diferença muito grande entre a multidão e os seus discípulos. E ele fala que a multidão tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Mas os seus discípulos têm olhos e veem, têm ouvidos e ouvem, e a eles é dado conhecer os mistérios do reino. E nós vimos os mistérios do reino por intermédio do terceiro sermão de Jesus, que é o sermão do mar, ou das parábolas. E nós hoje entramos em uma nova fase nesse projeto, do projeto O Evangelho de Jesus Cristo segundo o Espírito Santo. É uma fase importante para os discípulos, porque da mesma forma que ele separou dentre a multidão os seus discípulos, dentre os discípulos ele também vai separar discípulos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E o nosso propósito não é fazer parte da multidão, é ser chamado, é ser escolhido, é nos prepararmos. A palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos conhecer e prosseguir em conhecer Deus e o reino dos céus. Por isso, abra o seu coração, se quebrante. Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça ao humilde. Deus te escolheu a dedo para você estar aqui hoje. Você não está aqui à toa. Nós estamos aqui e há um grande propósito. Amém? Você entende isso? Então eu vou te dar um minuto para que você, mesmo sentado, feche os seus olhos. Eu sei que você está se preparando, mas que você busque mais a Deus. Que você se derrame mais aos seus pés. Que você, com toda a humildade e mansidão, se quebrante diante dele e busque o Senhor. Eu vou te dar um minuto para você fazer isso. Faça isso agora.
obrigado. Desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor já fez, em especial por tudo que o Senhor está fazendo aqui e agora, e vai continuar fazendo. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Amém? Abra os seus olhos para fazer a postagem nas redes sociais, colocar os textos sagrados, convidar as pessoas. Nós usamos essa semana uma obra de arte, uma pintura, chamada Cristo na Tempestade no Mar da Galileia. Vou tentar pronunciar o nome do artista. É uma obra de arte muito importante, realizada em 1633, uma obra no estilo barroco. O nome do artista, Rembrandt van Rijn. Essa obra de arte, em 1990, estava nos Estados Unidos, em Boston, e foi roubada. E é uma obra de arte muito especial, que retrata esse momento bíblico da grande tempestade. E ali, no estilo barroco, na questão das luzes e sombra, retrata muito bem essa tempestade e o medo dos discípulos de morrerem. Só que tem um detalhe muito importante, não sei se você percebeu, se você conhecia, mas se você abrir a imagem e olhar ali naquela pintura, o rosto dos discípulos, tem um dos discípulos que ele está olhando para quem está olhando para o quadro, a obra de arte. E aquele discípulo, ele é o próprio artista, o próprio pintor do quadro. Então ele se colocou dentro do barco como discípulo. Ele se colocou ali naquela situação, ele viveu aquele momento. Ele expressou esse sentimento, essa emoção de estar junto com Jesus no barco, no meio da tempestade, e enquanto Jesus está ali sendo acordado, despertado, e os discípulos estão com medo de morrer, ele está olhando para quem está olhando, observando a obra de arte. Fica aí o convite para que depois você possa entrar nas redes sociais e olhar, ver esse detalhe, e colocar ali uma palavra, colocar ali algo que você gostaria de registrar sobre o dia de hoje, sobre esta mensagem. Nós já lemos o texto sagrado e eu vou reler o texto e nós vamos meditando, mas não adianta acompanhar na Bíblia, porque eu procurei fazer a harmonização evangélica, ou seja, pegar os 3 textos bíblicos e reunir os 3 textos com toda a passagem completa e as principais palavras ali. Confesso que antigamente dava muito trabalho fazer isso, mas hoje com a tecnologia, em 1 segundo você pede e faz. Antes demorava horas e horas, pegar 3, 4 textos que falam sobre o mesmo assunto e fazer essa harmonização, o detalhe que um colocou, que o outro contou, como um falou, como um viu, escreveu, levava muito tempo. E hoje é fácil. Amém? Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: passemos para o outro lado do lago. Naquele mesmo dia, que dia é esse? Naquele mesmo dia que Jesus ministrou o Sermão do Mar. Jesus ministra o Sermão do Mar. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, no finalzinho da tarde, disse-lhe aos discípulos: passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus está ali ministrando a palavra, o sermão, o terceiro sermão, o Sermão do Mar. Ele fala sobre os mistérios do reino e, terminado, ele dá uma direção, ele dá uma ordem: passemos para o outro lado do lago. Muitas vezes nós olhamos e pensamos: mas, puxa vida, depois de um dia inteiro ministrando, Jesus poderia ter voltado à sua casa, ter descansado e ter falado: vamos nos preparar para amanhã nós passarmos para o outro lado. Mas Jesus passa o dia inteiro, ele ministra o Sermão do Mar. Quando ele termina o Sermão do Mar, no final da tarde, começo da noite, ele diz: passemos para o outro lado. Nós temos que entender que tem coisas em relação à palavra do Senhor que nós não podemos deixar para o dia seguinte. Temos a oportunidade de fazer hoje, de avançarmos hoje, de atravessarmos e colocarmos nossos pés em um novo território, e não podemos deixar para amanhã. Há uma ordem, há uma direção, precisamos avançar, precisamos atravessar, precisamos romper, precisamos chegar do outro lado do lago. Não se acomode. Não é porque Jesus ministrou um sermão lindo, não é porque nós, como discípulos, recebemos tanta revelação sobre o reino, e devemos nos acomodar. É hora
de avançar. É hora de avançar. Poderíamos também pensar, além da questão da zona de conforto, como sabemos o que vai acontecer, podemos pensar, puxa, mas será que seria o melhor momento? Nós temos a tendência de ficarmos em uma zona de conforto, de recebermos a palavra, de recebermos revelação, de nos acomodarmos, de deixarmos as coisas para o outro dia. E também, quando as coisas dão errada, nós tendemos a colocar a culpa nos outros. Vamos ver que, pela forma que despertam Jesus, parece que estão colocando a culpa em Jesus. Estamos passando por essa tempestade. Puxa, eu não falei, mas eu pensei. Não poderíamos ter deixado para atravessar amanhã, no final da tarde, começo da noite. Tendemos a nos colocarmos em uma zona de conforto, em uma palavra de revelação. Deixamos as coisas para amanhã. Não, hoje já fizemos muito, deixa para amanhã. Amanhã a gente faz. Ficamos em uma zona de conforto e quando vem uma tempestade, logo buscamos. De quem é a culpa? Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos, passemos para o outro lado do lago. Esses dias atrás, falando sobre saiu o semeador, falamos que ele é especialista. Ele sabe o que ele faz. Ele é o Deus todo-poderoso, possuidor dos céus e da terra. Ele é o Deus criador e abençoador, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós vamos ver que dentro da equipe de 12, pelo menos um terço da equipe, 4 deles eram especialistas em pesca. Jesus não, Jesus era carpinteiro. Nós podemos olhar para as coisas de forma natural, ou podemos olhar para as coisas de forma espiritual. Nós podemos dizer, ele era um carpinteiro, não entende de nada. Acredito que a questão de Tiago, Pedro, André, João, que eram especialistas na pesca, podiam pensar consigo mesmo, e pela forma que despertaram Jesus, tinha aquela coisa, puxa, eu sabia que algo ia acontecer. Pô, eu sou especialista aqui em pesca, em barco. Eu conheço aqui o lugar, a região, o mar da Galileia. Ele é um carpinteiro. Tendemos a ter esse tipo de comportamento e pensamento. Mas não se esqueça, ele é especialista, tanto no campo quanto na água. Deus sabe o que está fazendo. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos, passemos para o outro lado do lago. Me fala uma coisa, qual foi a palavra que Deus te deu? Qual foi a direção que Ele te deu? Qual foi a palavra que o Senhor deu para a comunidade? Qual foi a direção que Deus nos deu? Podemos nos acomodar. Podemos deixar para amanhã. Podemos ficar indignados quando passamos por uma tempestade. Podemos colocar a culpa no outro. Ou até mesmo dizer, eu sou o especialista no meu trabalho, na minha área. Ou nós podemos dizer, Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe o que faz. Ele é poderoso. Ele é criador. Ele é abençoador. Senhor dos senhores. Rei dos reis. Ele é o meu Deus. Ele é meu Pai. E Ele deu uma palavra e eu não vou deixar para amanhã. Ele deu uma palavra e eu vou vencer todo o pensamento contrário. Eu vou vencer a zona de conforto. Eu vou vencer toda a palavra contrária. Eu vou vencer toda a indignação. Eu vou me submeter totalmente, dizendo, todas as coisas cooperam. Diga, todas as coisas cooperam. Quando nós entendemos essa palavra, fica fácil se submeter totalmente a Deus. Porque às vezes estamos fisicamente, estamos com o corpo, mas não estamos com a alma. E quando declaramos todas as coisas ruins, a tempestade, juntamente com a bonança, cooperam para aqueles que amam e servem o Senhor, fica fácil se submeter. Fica fácil entender, eu preciso passar por isso. O Senhor está comigo. Ele nunca me deixará. Ele nunca me lançará fora. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos, passemos para o outro lado do lago. Chegou a hora de nós atravessarmos, rompermos a fronteira e entrarmos em um novo tempo, colocarmos os nossos pés em um novo território. Eu declaro que muitas palavras proféticas se cumprem a partir de hoje. Deus tem sido fiel e Deus tem cumprido a sua palavra.
Mas eu declaro, em nome de Jesus, hoje tem pés que deixam o deserto para colocar os seus pés na terra prometida. Tem pessoas que hoje colocam os seus pés naquilo que Deus prometeu, na terra prometida, na bênção, no seu sonho. Hoje é um dia muito especial. Diga obrigado, Senhor. Nós vamos terminar este ano dizendo verdadeiramente esse é o ano da gratidão. Este é o ano que eu tenho que me levantar, dar glória a Deus, testemunhar e dizer, Deus é fiel. Diga obrigado, Senhor. Diga é ano de gratidão. Continuando o texto, deixando a multidão para trás. Irmão, precisamos deixar a multidão. Não dá para estar no meio da multidão e ser discípulo. Não tem como. O apóstolo Gerson, ele fala muito desse texto em que Moisés instrui o povo. Não vá com a multidão. Não coloque a sua mão com a multidão. Não jure junto com a multidão. Ah, mas todo mundo faz. Todo mundo é. Todo mundo está esperando. Todo mundo ficou desse lado. Deixando a multidão para trás. Ninguém entra na terra prometida. Ninguém realiza sonhos se não deixar a casa do Pai. Ninguém vê promessas se cumprirem se não saírem da casa do Pai, do meio da parentela dessa terra. Precisamos sair dessa terra e atravessarmos para o outro lado. Pode observar, ninguém cresce, ninguém prospera se não sair da casa do Pai, se não deixar a parentela, se não deixar essa terra. Deixa a multidão. Deixa a multidão. A multidão é uma zona de conforto em que nós nos escondemos. Deixando a multidão para trás. Se você quer avançar, deixe a multidão para trás. Os discípulos o levaram no barco, assim como ele estava, acompanhados também por outros barquinhos. Eles estão atravessando, mas eles não são o único barquinho. Irmão, uma coisa que é importante sempre ter em mente: nós não somos a última Coca-Cola do deserto, nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos o único profeta que ficou. Há muitas pessoas sendo chamadas e escolhidas. Há mais de 7 mil que não dobraram seus joelhos a Baal. Há muitas pessoas servindo o Senhor. Tanto é que a palavra diz, quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz às igrejas, não é a igreja. Não é porque você deixou a multidão que você está sozinho. Não é porque você deixou a multidão que não tem ninguém. Há muitos homens e mulheres de Deus nessa nação. Há multidões e multidões que não dobraram o seu joelho. Há igrejas de verdade nessa nação. Deixando a multidão para trás, os discípulos o levaram no barco, assim como ele estava. Irmão, é do jeito que você está. Não é porque eu preciso aprender, não é que eu preciso fazer, não é que eu preciso voltar a pegar. Não, tá faltando. Não, é do jeito que está, irmão. Do jeito que está. Deixaram a multidão para trás, os discípulos o levaram no barco, assim como ele estava. Jesus, do jeito que ele estava, ele foi. E ele é o nosso modelo. Não está faltando algo, não precisa voltar para pegar algo. É quando algo acontecer, não é quando eu me preparar, não é quando eu tiver, quando eu fizer. Não, é do jeito que está, é agora, é uma ordem, passemos. Jesus está indo do jeito que está. Não precisa se preparar, não precisa disso, não, precisa só obedecer. Deixando a multidão para trás, os discípulos o levaram no barco assim como ele estava, acompanhados também por outros barquinhos. Enquanto navegaram em direção a outra margem, Jesus adormeceu na polpa do barco, descansando a cabeça sobre uma almofada. Observe que aqui está mostrando a humanidade de Deus. O Deus que se fez carne. A humanidade de Deus. Ele cansado. Ao mesmo tempo que ele está cansado, a sua humanidade, ele dorme. Só alguém que confia em Deus e nos outros consegue dormir. Tem pessoas que não dormem, não é porque não confiam em Deus, mas é porque não confiam nos outros. Você tem que estar em um ambiente, em um barco, irmão, que você possa confiar nos outros. Jesus está dormindo porque ele tem um pai que cuida dele. Ele confia no Pai e está seguro. Ele confia nos profetas e prosperará. Está mostrando a sua humanidade. Ele está cumprindo princípios. Porque antes dele dar uma ordem, passemos para o outro lado, ele recebeu uma ordem do Pai. Passe para o outro lado.
Jesus também está no barco. Jesus também, com a sua humanidade, está passando por uma tempestade. Irmão, não há nada que nós passamos nessa terra que Jesus também não passou. Em tudo foi tentado, mas em tudo foi aprovado. Ele dorme, ele descansa, porque ele sabe que os seus discípulos estão preparados. Ele está descansando porque ele confia nos seus discípulos e ele sabe também que os seus discípulos precisam passar por momentos para serem treinados. Deixando a multidão para trás, os discípulos o levaram no barco assim como ele estava, acompanhados também por outros barquinhos. Enquanto navegavam em direção a outra margem, Jesus adormeceu na polpa do barco, descansando a cabeça sobre uma almofada. O Salmo diz, olha, deita e logo dorme. A minha foi atualizada, a minha Bíblia. A minha não tem esse logo. Deita e dorme. A Carla é prova. Não tem esse negócio de deita e logo. Não tem esse negócio de logo. Não, deita e já dorme. Por quê? Porque eu creio, eu confio em Deus. Porque eu estou em um lugar, em uma casa que eu posso confiar nas pessoas. Então eu deito e durmo. Deito e durmo. A paz, a confiança, a paz. Enquanto navegavam em direção a outra margem, Jesus adormeceu na polpa do barco. Toma posse dessa palavra, fecha os seus olhos, deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. Deus está te libertando e te curando, para que você possa dormir em paz. Você vai deitar e logo vai dormir. Nada vai roubar a sua paz. Nada nem ninguém vai roubar a sua paz. Deus está curando os seus traumas, porque você confia em Deus, mas muitas vezes duvida do homem. Mulher, Deus te deu um homem para cuidar de você. Você pode deitar e logo dormir. Você tem um Deus que cuida de você. E você tem um marido. Você tem um filho que cuida de você. Pode abrir os seus olhos. Enquanto navegavam em direção a outra margem, Jesus adormeceu na polpa do barco, descansando a cabeça sobre uma almofada. De repente, sem mais sem menos, sobreveio no mar uma tempestade de vento tão forte e violenta que as ondas gigantescas cobriam e invadiam a embarcação, enchendo-a de água a ponto de colocá-los em grave perigo de naufrágio. Como eu falei dos 12 discípulos que estavam ali, pelo menos 4 eram especialistas em pesca. Estavam acostumados, porque aquela região ela está a 210 metros abaixo do nível do mar. Aquele lago, o mar da Galileia, ele é rodeado por montanhas. Então imagina aquela região, muito sol, aquece a água, fica muito quente aquela região. E geralmente vem ventos frios, o ar frio das montanhas, e quando desce ali o choque do vento frio que vem das montanhas com aquele ambiente quente, gera muita tempestade. É comum, do nada, de repente, se levantar um grande vento e tempestade naquela região. Provavelmente os discípulos que viviam ali da pesca, que tinham negócios, que eram pescadores, passaram por muitas tempestades. Era comum, eu lembro que a primeira vez que eu fui, nós estávamos no barco e estava tudo bem, e aí no final começa a fechar, começa a ventar, não, vambora. Não é medo, entendeu? Não é medo. É precaução. Já ouvi umas histórias sobre aqui. Irmão, ali é do nada, de repente, tá tudo bem, o céu tá aberto, o sol tá brilhando, mas de repente, sem mais sem menos, o tempo fecha, começa a ventar. Os discípulos, com certeza, nasceram, cresceram ali, sabiam que de repente, sem mais sem menos, poderia acontecer um grande vendaval, uma tempestade. Mas quando a gente olha o texto no original, tem um dos evangelistas que diz que a palavra no original fala de um terremoto. Outro fala de um furacão. Era algo muito além do normal. Não era algo que eles estavam acostumados a ver. Não era algo natural da região, da geografia. Não era algo natural que eles já tinham passado. Era algo muito estranho. Tanto é que a palavra fala de um terremoto. Apesar de quando nós olhamos ali para a geografia, não tem como ter um terremoto.
Mas ele usa a palavra terremoto e o outro furacão. Tamanho a intensidade da tempestade. Passamos por desertos, passamos por tempestades, mas tem hora que a gente olha assim e diz, não é normal, não é normal o que está acontecendo. Não é normal. Sim, faz parte da vida, os altos e baixos, faz parte da vida passar por desertos, faz parte da vida tempestade. Mas tem hora que nós olhamos e não, isso aqui não é normal. Não está normal. Enquanto navegavam em direção à outra margem, Jesus adormeceu na polpa do barco, descansando a cabeça sobre uma almofada. De repente sobreveio no mar uma tempestade de vento tão forte e violenta que as ondas gigantescas cobriam e invadiam a embarcação, enchendo-a de água a ponto de colocá-los em grave perigo de naufrágio. Despertando-os, os discípulos se aproximaram dele e o acordaram clamando. Diga, quando o povo clama, Deus responde. Eles clamaram dizendo, Senhor, Mestre, salva-nos. Preste atenção que não foi uma murmuração, foi um clamor. Tem pessoas que são especialistas em murmurar. E nem precisa passar por um deserto, nem precisa passar por uma tempestade normal, que ele já reclama. Ele nem percebe que o seu comportamento está formado e moldado como um murmurador. E se ele não abrir o seu coração para ser discipulado, para ser corrigido, ele nunca vai deixar de ser um murmurador para ser um que clama. Sabemos que Deus responde à murmuração. Ele responde o clamor, mas ele também responde à murmuração. Porque a murmuração é o outro lado da moeda da gratidão. A murmuração é o outro lado da fé. Porque cremos, profetizamos. Mas quem não crê, murmura. E quem murmura, morre no deserto. Quem murmura, o seu barco afunda. Mas quem clama, Deus livra. Diga, quem clama, Deus livra. Clamando, Senhor, Mestre. Observe o que eles dizem, Senhor. Senhor da minha vida. Mestre que me ensina. Eles não falaram, ô carpinteiro. Eles falaram, Senhor, teu servo. Mestre, seu discípulo, salva-nos. Não te importas que pereçamos? Estamos perdidos. Eles estão dizendo, estamos perdidos. Não há nada que podemos fazer. Mesmo tendo especialistas no barco, não há nada que podemos fazer. Senhor, Mestre, salva-nos. Não te importas que pereçamos? Estamos perdidos. Ele, porém, lhes disse, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? A palavra aqui é pequena fé. Nós temos fé. Mas tem hora que a nossa fé, ela não é tão grande como as grandes ondas. A nossa fé tem que ser maior do que a nossa tempestade. Temos fé. E pode ser que a sua fé foi grande até hoje. Mas hoje, com essa grande tempestade, com essas grandes ondas, precisamos que a nossa fé cresça ainda mais. Jesus não falou, vocês não têm fé? Jesus está falando, homens de pequena fé. O gigante não pode ser maior do que a nossa fé. A tempestade não pode ser maior do que a nossa fé. A nossa fé tem que ser maior do que o deserto que vamos atravessar. Ele, porém, lhes disse, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Onde está a vossa fé? Tem uma pequena fé, mas vocês não estão usando a fé. A nossa fé precisa ser maior e precisa ser uma fé viva, que no dia da tempestade se manifesta. No dia que o gigante se levanta para nos afrontar, a nossa fé tem que ser maior do que o gigante e tem que ser uma fé que fala. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que Deus falou? Deus tinha prometido a Josué e a Caleb, vocês entrarão na terra prometida. Há gigantes, mas vocês vão vencer. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O gigante se levantou, começa a afrontar. A nossa fé tem que ser maior do que o gigante e tem que falar. E ela vai falar o que Deus falou.
Eles tinham tanta fé que Caleb disse: não tenham medo dos gigantes, porque Deus é conosco. Da mesma forma que nós partimos o pão no meio dos dentes, nós vamos devorar esses gigantes. Irmão, o gigante é o que te alimenta. O gigante te alimenta. Foi o que Caleb disse. Não tenham medo. Deus prometeu. Deus é conosco. Nós vamos derrubar esses gigantes, nós vamos vencer. Da mesma forma que nós partimos o pão no meio dos dentes, nós vamos partir esses gigantes. Ele, porém, lhes disse: por quê? Qual é o motivo, irmão? Por que estáis com tanto medo? Você não ouviu Jesus falando? Passemos, eu estou junto. Jesus, do jeito que estava, foi. Por que estáis com tanto medo? Homens de pequena fé, onde está a vossa fé? Em seguida, levantando-se, Jesus repreendeu severamente o vento e a fúria das águas, dizendo ao mar: cala-te e aquieta-te. No mesmo instante, o vento cessou completamente e fez-se uma grande bonança. É importante nós termos em mente aqui que toda vez que fala de águas, tempestades, dilúvio, seja o primeiro ou o segundo, seja o dilúvio por causa de Lúcifer e os anjos caídos, seja o segundo dilúvio por causa do homem e a sua rebelião. Toda vez que fala que a terra estava coberta de águas, fala de caos. Mas da mesma forma que diz que a terra estava vazia e sem forma, um caos, trevas, também diz que o Espírito do Senhor pairava sobre ela. Pairava sobre as águas do caos. Da mesma forma que as águas se levantaram e Jesus estava sobre ela. Da mesma forma que, novamente, a tempestade se levanta e Jesus caminha sobre ela. O Senhor está no controle de todas as coisas. Jesus está se mostrando como o Deus Criador. Ainda que a terra não tenha forma, esteja vazia e sem forma, caos e trevas, Ele está sobre a terra, Ele está sobre as águas, Ele está no barco, Ele anda sobre as águas. Em seguida, levantando-se, Jesus respondeu severamente, repreendeu severamente o vento e a fúria das águas, o caos, as trevas, dizendo ao mar: cala-te. A palavra diz que pela palavra, porque crê, ele fala, e os mundos foram criados pelo poder da palavra. Ele falou e ele colocou limite nas águas do mar. Até aqui vocês vêm, mas daqui vocês não ultrapassam. Ele é o Deus que está sobre as águas. Ele é o Deus que está no barco. Ele é o Deus que anda sobre as águas. Ele é o Deus criador. Ele é o Deus que tem tudo no seu controle. Ele criou e ele estabeleceu a ordem. Não temas. Não temas. Ele diz: cala-te, aquieta-te. Ele tem a palavra de poder, que cria os mundos. Ele tem a palavra de poder. Ele tem a última palavra. Os médicos podem ter falado, mas você precisa consultar o que ele está falando. Pode ser que os médicos disseram: acabou para você. Mas o que Deus está falando? Não. Atravesse. Atravesse essa tempestade. Você vai chegar do outro lado. Você ainda não viveu os sonhos que eu tenho para você. E você vai viver. Cala-te, aquieta-te. No mesmo instante o vento cessou completamente e fez-se uma grande bonança. É importante um outro detalhe, porque os discípulos sabiam que, de repente, sem mais sem menos, poderia acontecer o que aconteceu. Mas mesmo depois que cessasse o vento, por causa da geografia, as águas ali ficavam e as ondas se levantavam ainda por horas depois. 1 hora, 2 horas depois, o vento cessou, mas a água continuava formando grandes ondas. E os discípulos registram que naquele mesmo instante as ondas cessaram. O que era para ter ainda horas e horas de grandes ondas, que era comum no Mar da Galileia, diz que na mesma hora que ele falou, no mesmo instante, as ondas cessaram. E se fez bonança. Diga: basta uma palavra. Em seguida, levantando-se, Jesus repreendeu severamente o vento e a fúria das águas, dizendo ao mar: cala-te, aquieta-te. Fala para a pessoa que está do seu lado: você está aprendendo?
Pergunta para a pessoa do outro lado, você está aprendendo? Pergunta, você entendeu? A grande questão não é se você é um especialista, se você é um pescador, se o barco é seu. A grande questão é, você está aprendendo a se colocar de pé e dizer, cala-te, aquieta-te, porque quem crê, fala. Eu amo as pessoas que pedem oração, sabe por quê? Porque isso mostra unidade. Isso mostra unidade, humildade, mansidão e discipulado. Mas eu amo muito mais pessoas que estão juntas numa tempestade e se colocam de pé. Não para sair do barco, mas se colocam de pé para dizer, cala-te e acalma-te. Porque nós vamos ver mais à frente que, se é tu, Senhor, diga para que eu vá contigo. Tem gente que está esperando uma palavra do Senhor para pular fora do barco. E Jesus está dizendo, não, você está esperando uma palavra minha para sair do barco? Você se acha, né, Pedro? Você é o melhor pescador. Você é o discípulo, Pedro. Você está querendo uma palavra minha para sair do barco, para pular fora? Pode vir. Só que você vai afundar. Você vai me negar. Porque você não entendeu ainda que não é ter fé, ouvir a palavra e ter fé para pular fora do barco e andar sobre as águas. É para se colocar de pé e fazer a tempestade cessar. Tem muita gente que está esperando que nem Balaão. Se o Senhor permitir, eu vou lá. E consulta Deus uma vez, consulta duas, e o Senhor se manifesta a primeira vez e diz, Balaão, quem são essas pessoas que estão na tua casa, Balaão? Quem são essas pessoas que você abriu a sua porta, o seu coração para essas pessoas mercenárias? Não, sabe o que é, Senhor? Eu vou com eles ou não? Não, Balaão! Você não deveria nem ter aberto a sua porta e o seu coração para eles. Eles são mercenários. Mas aí a segunda vez, recebe convites ainda mais honrados. E ele diz, vou consultar a Deus. Segunda vez, Deus não pergunta quem são eles. Deus diz, vai com eles. Você é mercenário que nem eles. Pode sair do barco, você é mercenário que nem eles. Você não entendeu o meu projeto. Se você ficar consultando a Deus, Deus vai falar para você, sai. Vai! E eu vou dizer amém. Pastor, eu subi um monte e Deus falou que o meu tempo já deu. Se Deus falou, irmão, quem sou eu para dizer qualquer coisa? Vai com Deus. E que o anjo do Senhor te encontre pelo caminho. Meu irmão, nós estamos falando de algo muito sério. Os discípulos estavam com medo de morrer. Meu irmão, você precisa entender uma coisa. A unção profética sempre vai passar por tempestades e vai livrar pessoas da morte. Quando vieram conversar comigo faz uma semana, que Deus vinha falando de uma armadilha contra esse jovem. Deus mostrava em visão, ele dirigindo, e mais 4 pessoas. E que havia uma estratégia do inimigo para fazer o carro capotar. Pela misericórdia, Deus ia livrar ele, mas 4 amigos deles iam morrer. E que com isso nunca ele ia se levantar. Tamanho trauma de ter sofrido um acidente e, entre aspas, por causa dele, que estava dirigindo, 4 pessoas, 4 cadáveres nas suas costas. Deus é o Deus que revela. Deus é o Deus que livra da morte. Muitas vezes não entendemos as coisas. Irmão, Deus me usa demais para abençoar e prosperar. Mas há momentos que fica marcado. Quando Deus fala, Deus está te livrando de uma bala. E não é uma bala perdida não, é uma bala achada que vai te achar. Ela ia te achar, mas Deus está te livrando da morte. Você não tem ideia quantas vezes eu já orei por pessoas assim. Eu lembro de uma pessoa que, muitos problemas, perturbando a igreja, e Deus abençoando, Deus prosperando, Deus engrandecendo, e Deus mostra assim, ele sendo surrado, quase que à morte, por 3 homens com pau. Iam pegar ele e dar uma surra nele, tão grande que ele ia ficar entre a vida e a morte. Eu falei, Deus está te livrando da morte. Eu não sei o que você tem feito, mas Deus está me mostrando 3 pessoas. Você sabe quem elas são. E eles estão armando uma emboscada e eles vão quase te matar. Segunda vez. Eu não quero mais ver você. A partir de agora eu estou indo para o outro lado. Eu não quero mais te ver, não quero andar com você e você não vai andar comigo. Por quê, pastor? Porque o que vai acontecer com você eu não quero estar perto para ver. Com lágrima nos olhos falei, tchau. Depois de uns dias ele liga, eu falei assim, se você me ligar de novo, eu vou na delegacia, vou fazer uma ocorrência contra você. Você não me ligue mais. Não me ligue mais. Irmão da comunidade, crente. Irmão, o final dele morreu às facadas. Às facadas.
quase 20 facadas. Irmão, não se brinca com a casa de Deus, não se brinca com as coisas de Deus. Irmão, eu não sei se você entendeu, mas eu não estou brincando de ser profeta de Deus. Não estou brincando de ser profeta de Deus. Logo, logo nós vamos começar a ver Jesus anunciando a sua morte. Não brincamos com essas coisas. Não brincamos com o espírito da morte. Os discípulos estavam à beira de morrer, eles sabiam disso. O medo ali não era por algo qualquer. Irmão, o diabo não deixou de ser diabo. O diabo não deixou de mentir e de ser homicida. Ele veio roubar, matar e destruir. Irmão, igreja que está brincando de ser igreja, o seu tempo vai chegar. E Deus vai julgar. Dê-lhe tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Lançarei na cama e junto com ela os seus discípulos. Mas o nosso não é o Senhor que vai nos julgar no final. É o diabo a cada dia armando cilada. Porque ele sabe que nós somos obedientes e fiéis. Porque o Senhor diz, mesmo depois de um dia cansado, quinta-feira à noite, você está quinta-feira aqui à noite. Há um chamado, uma convocação, você está aqui. O Senhor diz, atravessemos para o outro lado. E você não vai dizer, amanhã. Você vai fazer na hora. E o diabo não brinca. Ele não deixou de ser diabo. E a nossa bênção é que o nosso Deus também não muda. Ele, porém, lhe diz, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Onde está a vossa fé? Em seguida, levantando-se, Jesus repreendeu severamente o vento e a fúria das águas, dizendo ao mar, cala-te, aquieta-te. No mesmo instante, o vento cessou completamente e fez uma grande bonança. Eu declaro em nome do Senhor que hoje se faz bonança na sua vida e na sua casa. Toda a artimanha do inimigo cai por terra hoje. Todo o plano do inimigo é desfeito. Todo o exército do inimigo é desbaratinado. Eles são colocados em fuga. O Senhor apaga a força do fogo, fecha a boca do leão e coloca em fuga o exército inimigo. Hoje o Senhor faz bonança na sua casa, na sua vida. Hoje o Senhor está fazendo bonança neste lugar. Ovelha precisa de água limpa, de água tranquila. Ovelha para crescer, ovelha para multiplicar, precisa de água limpa. Não suja a água não, irmão. A ovelha precisa de água limpa e tranquila para beber, de campos verdejantes para multiplicar. Este lugar não é outro senão casa de oração. É a casa da bênção, é a casa da paz. As pessoas vão entrar neste lugar e vão sentir a bênção do Senhor, e vão receber a bênção do Senhor, e elas vão receber paz. Não é irmão contra irmão, não é pai contra filho, nem filho contra pai. Não é um lugar de mentira, de fofoca, de calúnia. É um lugar de paz. Elas vão olhar para você e vão dizer, eu confio em você. Eu confio em você. As pessoas podem dizer que confiam em você? As pessoas podem dizer que confiam em nós? Porque guerreiro, quando o exército vem, fica. Mas ovelha, quando vê a tempestade, foge. Ovelha não fica em lugar de guerra. Quando tem guerra, as ovelhas fogem. Nós temos que criar um ambiente de muito amor, de muita paz. Se você quer crescer como pessoa, se você quer multiplicar, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de bênção. Você precisa aprender a fazer da sua casa um lugar de paz. Você precisa aprender a confiar em Deus e a confiar nos seus profetas. As pessoas precisam confiar em você, abrir o coração para você, saber que você vai dar água limpa, não água contaminada, que você vai conduzir elas não para os seus interesses, mas para campos verdejantes. As pessoas precisam confiar em nós. Mais do que nós sermos santos, as pessoas precisam ver a nossa santidade. Ele, porém, lhes disse, por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? Onde está a vossa fé? Em seguida, levantando-se, Jesus repreendeu severamente o vento e a fúria das águas. Jesus repreendeu severamente, com força, com autoridade, dizendo ao mar, cala-te e aquieta-te. No mesmo instante, o vento cessou completamente e fez uma bonança. Tomados de um profundo temor. O temor é o princípio da sabedoria. Com isso, o Senhor está ensinando os seus discípulos. Não há sabedoria sem antes temor. Se não houver respeito e honra, não há sabedoria. E a Bíblia diz que o sábio ganha almas. A Bíblia não diz que o sábio ganha dinheiro. A Bíblia diz que o sábio ganha almas. E Deus o recompensa. E Deus o abençoa. E Deus o prospera. E Deus enriquece e não dá dor.
tomados de um profundo temor, respeito, honra, gratidão, fé e maravilhados. Só Deus pode ter feito isso. Só Deus pode fazer isso. Aqueles homens diziam uns aos outros: quem é este homem que manda até nos ventos e na água? E eles lhe obedecem. Irmãos, se Deus manda em tudo, será que Ele pode mandar em nós? Se quando Deus faz maravilhas na nossa vida, será que nós vemos Deus mandando, fazendo leis? Deus mandando, mudando situações? Deus mandando, fechando portas? Deus mandando, abrindo portas? Será que a gente vê Deus fazendo maravilhas? Deus mandando e as coisas obedecendo? Será que nós não vamos obedecer? Será que Ele pode mandar em nós? Se coloque de pé. Se coloque de pé, porque eu quero te dar um presente. Eu quero te dar um presente antes de nós adorarmos ao Senhor. Em Atos 1, do versículo 1 e 2 diz: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe escolheram. Aqui diz: fiz o primeiro tratado. Lucas, ele faz um tratado. O que é um tratado? Uma obra escrita que estuda um assunto de forma profunda. Aqui está falando que Lucas, o primeiro estrangeiro a escrever um texto e ele se tornar sagrado. O único texto sagrado de um estrangeiro. Fiz o primeiro tratado, ou seja, ele fez outros. Só que o primeiro que ele fez, e ele fez esse tratado para uma pessoa, o Teófilo, e se tornou um texto sagrado, inserido na Bíblia. É o primeiro tratado, o primeiro livro que ele escreveu. Ele escreveu uma carta, um tratado, estudando de forma profunda o que Jesus fez, o que Jesus ensinou e a ordem que Jesus deu aos apóstolos. O primeiro. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou. Não só a fazer, começou. Ele não terminou. Não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que lhe escolheram. Tratado, uma obra escrita que estuda um assunto de forma profunda. Ele não escreveu pensando em fazer um livro. Ele não escreveu e nem imaginava que o que ele escreveu para uma única pessoa, um amigo, acerca de Jesus, se tornaria um livro e muito menos faria parte dos textos sagrados. Que ele seria o único estrangeiro a ter um livro na Bíblia. Mas ele fez isso. O seu primeiro. Eu quero te dar, para você que está aqui, eu quero te dar um livro sobre fé. Já escrevi muitos tratados. Alguns eu escrevi, depois rasguei e joguei fora. Outros eu escrevi e depois deletei. Muitos eu escrevi, estão guardados. E alguns que eu escrevi foram publicados. Já escrevi alguns livros, já escrevi e já ajudei algumas pessoas a escreverem livros. Deus abriu muitas portas, me colocou em lugares especiais com pessoas sábias para me ajudar, me ensinar e escrever livros e ajudar. Eu nem comecei pensando em escrever o meu. Eu comecei pensando em ajudar. Porque Deus falou, você vai ajudar uma pessoa a escrever um livro. E eu fui estudar para isso. Mas eu estou com um livro lá sobre fé. É um e-book. Ele tem 40 páginas. E você que desejar, que entendeu o que eu estou falando aqui, que entendeu o que eu estou lendo, você vai mandar para o WhatsApp da Carla só uma coisa, fé. E a Carla vai encaminhar para você esse livro sobre fé. E eu te peço uma coisa, não compartilhe com ninguém. É só para você que está aqui, é só para você que desejar e pedir. Amém? Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Bendito é o Senhor.